Gente, eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou doutoranda em Ciências Sociais, sou jornalista e sou também consultora de oratória para mulheres. Hoje eu vou bater um papinho com vocês, vou conversar um pouco sobre quais motivos me fizeram estudar esse universo feminino e também vou dar algumas dicas para vocês como dentro do estudo do feminismo, do feminino e de tudo que envolve mulher, tanto relacionada à política, à violência, à desigualdade e várias outras partes, cultura, você tem um universo gigantesco. Roda a vinheta. Primeiro quero contar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado. Eu pesquisei gênero, mulher, representação política dentro de um sindicato, pensando no sindicalismo do Brasil, trazendo a história desse movimento dos trabalhadores. Eu trouxe várias informações para poder refletir como foi, como é e o formato do sindicalismo brasileiro para a gente pensar a gestão feminina dentro desse movimento. Eu analisei o sindicato dos trabalhadores da Fiocruz, a Asfoc-SN. Eu trabalhava lá, imagina como não foi analisar o lugar que eu trabalhava. E a partir dali, lá eu pude sair um pouco dessa minha observação participante como jornalista do sindicato e olhar para um outro viés, tentando compreender e pensar sobre o sindicato dos trabalhadores e as mulheres ali dentro. Ao analisar dados, eu analisei... eu me esqueci, mas foram muitos jornais, foram assim 50 e poucos jornais das FOC, informativos, desde o início do meu marco temporal até o final, foi bastante conteúdo mesmo. Além disso, fiz entrevistas, fiz o chamado trabalho de campo, que me rendeu vários resultados interessantes. Um deles foi observar como era feita a gestão por essas mulheres. A gente pensa em termos de machismo, a gente às vezes olha ao redor e acha que vai dali da pesquisa sair alguma coisa, mas várias coisas me surpreenderam. Como, por exemplo, perceber que dentro daquele sindicato havia a reprodução, algumas das vezes, pelas mulheres de uma gestão sexista. O que seria isso? Quando as mulheres observavam a forma como os homens agiam, a forma às vezes autoritária, agressiva, sexista, elas copiavam de homens dentro da instituição e do lado de fora também. Elas copiavam automaticamente essa forma de agir, vendo como legítima. Porque antes dessa mulher, muitas vezes veio uma gestão masculina e elas achavam que era a única forma delas serem ouvidas, também por serem diminuídas aí dentro desse processo. Então eu pude perceber a reprodução dessa gestão sexista. E quando eu olho para o mercado de trabalho, até para minha vida particular e lugares que eu trabalhei, eu já vi muito isso acontecer. Mulheres terem uma gestão mais autoritária, mais sexista mesmo, agindo de uma forma que talvez você esperaria de um chefe homem e não esperaria de uma chefe mulher. Como eu fiz até em um dos vídeos que tem aqui no canal, as mulheres reproduzem o machismo. Elas não seriam consideradas machistas, segundo alguns autores. Isso ainda não é um consenso dentro das ciências sociais. Existem autores e autoras que pensam diferente. Porém, dentro desse escopo, eu, além dos dados, além das informações que eu obtive através das entrevistas, eu também cheguei a conclusões e pude perceber muitas coisas à luz dos livros e das leituras maravilhosas que a gente tem aí para analisar. Uma delas foi da autora Bell Hooks. Ela é muito famosa como percursora do movimento feminismo negro, mas a Bell Hooks tem vários assuntos a serem tratados e você pode utilizar aí muito da leitura dela. Acho fundamental ler Bell Hooks, é muito bom de ler até. É bem fácil, tranquilo, prazeroso ler Bell Hooks. Eu não tratei específico de raça dentro da minha pesquisa. Alguns momentos isso surgiu naturalmente, mas não foi um dos braços da minha pesquisa, porque eu não daria conta de fazer um trabalho profundo e interessante no mestrado falando disso. E aí, quando eu tô trazendo a Bell Hooks, eu chamo aí o chamado feminismo negro para o jogo, para a nossa conversa, e através dele eu posso falar com vocês
que algumas pessoas, até já vi em redes sociais, ativistas, mulheres, homens, criticam o uso desse termo feminismo negro, porque parece que um é o feminismo, que é o feminismo que branco europeu, que é o feminismo, o primeiro, o precursor, o inicial, Olympe de Gouges, Revolução Francesa, o tradicional, o primeirão de todos. E depois surge um tipo diferente de feminismo, o feminismo negro. E isso é uma forma também de você, talvez, segregar esse tipo de feminismo, segundo essas pessoas que são contrárias ao uso desse termo, tá? Indico um livro de uma brasileira, que se chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Jamila Ribeiro. Indico Bell Hooks, indico Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez, excelente. Por aí vai, Sueli Carneiro, tem várias autoras maravilhosas para você ler sobre feminismo negro. Eu tô usando o termo acadêmico pra gente não se confundir aí, mas tô trazendo também esse debate de que existe esse questionamento em relação a esse nome feminismo negro. E aí já tô trazendo um tipo de feminismo e vou falar também do feminismo liberal, feminismo das mulheres brancas. Ele é muito conhecido, principalmente, inicialmente, como o feminismo das sufragetes, já ouviram esse termo, provavelmente, que foram mulheres que lutaram pelo direito ao voto, mas o direito de ter direitos, de uma forma geral. Direito à educação, a uma certa independência jurídica, porque a mulher, ela estava na mão do marido, literalmente, juridicamente. Se uma mulher fosse, por exemplo, viajar para fora, para o exterior, ela tinha que ter um documento assinado pelo marido. Muito improvável que ela fosse sozinha fazer essa viagem, mas é uma forma de dizer. Quase todas as coisas que ela fosse executar e fazer, ela precisava ali da autorização do marido. Igual criança precisa da autorização dos pais. É muito estranho a gente pensar isso hoje em dia, mas era real. Depois a gente tem a segunda onda do feminismo aí, com a vinda da pílula, libertação sexual, liberdade do corpo e de descobrir a sexualidade feminina, coisa que antes era muito restrita. Eu quero falar também um pouquinho sobre um outro novo tipo de feminismo. Enquanto a gente tem esse feminismo que tem várias ondas e explicações, depois a gente tem o termo interseccionalidade, que seria você pensar classe, raça, gênero e pensá-los dentro de um contexto integrado. A gente pensa esse termo como se você utilizasse vários pedaços e juntasse para repensar como o lugar que essa mulher está, a cor da pele dela, a origem dela, a questão social, a família que ela viveu, o acesso que ela teve à educação e várias outras coisas, e a condições financeiras e a condições de vida, a cidadania, muda a história e a forma de analisar essa mulher dentro de um feminismo. Por isso a gente vai falar aí também do chamado feminismo decolonial. Eu vou te contar que existe esse feminismo. Tem um livro interessante da Françoise Verger, que é uma autora francesa. Ela fala mais da França, mas ela traz um feminismo dito radical, anticapitalista, antirracista, anti-imperialista, que pensa também na questão racial para além do feminismo negro, digamos assim, porque olha para a questão racial num ponto de vista de qualquer mulher não branca e qualquer pessoa não branca que não tem os mesmos direitos. Pensa em imigrantes, refugiados, outros grupos que talvez o feminismo negro não englobasse. E aí ela pensa, digamos assim, para além desse feminismo que ela acha que é muito limitado, um feminismo branco europeu, que olha apenas o macho como uma figura que detém o poder e que prejudica de alguma forma a mulher, ou que vai violentá-la, atacá-la de alguma maneira. E ela traz várias outras questões para serem analisadas. Ela joga na mesa várias outras questões. É interessante, eu li algo sobre esse livro para a gente refletir, que diz que não é contra o feminismo
A pílula, libertação sexual, direito ao voto, tudo isso é importante. Mas é pelo feminismo. É uma forma de ampliar esse feminismo e não olhar apenas para algumas coisas e para algumas questões que esse feminismo já olhava. Ela fala da questão, a ênfase excessiva do capitalismo voltado para a fábrica, quando a gente pensava aquele início da Revolução Industrial, invisibilizou algumas produções, algumas reproduções de trabalho. Dentre elas, o trabalho da limpeza. E ela fala que muitas mulheres trabalhadoras eram invisíveis e tinham a tarefa de limpar o mundo. Quando ela fala de trabalho doméstico, dentre vários outros trabalhos, o trabalho da limpeza de uma forma geral. Ela critica essa mulher branca francesa que, olha, feminista segundo aquele outro padrão de feminismo que ela acha que, digamos assim, tá saturado. Ela critica... Falando que essa mulher branca francesa, ela é obcecada em vitimizar a mulher racializada, que ela tá falando, por exemplo, de uma mulher árabe que tá utilizando véu, e a sexualizar os homens, esses homens. Então ela olha aquela mulher árabe como uma vítima do mundo, como uma mulher árabe que vai sofrer uma violência, que é oprimida pela religião ou pelo marido e pela situação que ela se encontra. E isso é uma forma de enxergar o outro que não é tão bom, que não é tão legal. Ela pensa num mundo melhor e num espaço de convívio maior e melhor para todas as pessoas que estão ali. Ela fala da estigmatização do homem islâmico. Fala também sobre o feminismo de mercado, essa missão civilizatória contrária à igualdade de mulheres. O que seria esse feminismo de mercado? É uma crítica como o feminismo branco europeu, aquele primeiro feminismo, digamos assim, se tornou algo que muitas vezes até uma extrema-direita, até um grupo ultraconservador consegue utilizar daquele discurso para colocar suas ideias que são contrárias à igualdade e que isso não faria sentido quando a gente pensa em feminismo. Eu dei uma resumida sobre esse livro, sobre o pensamento da Françoise Verger, falei um pouquinho de feminismo negro, dei algumas dicas de livro, falo também sobre esse feminismo branco. Uma parte muito interessante da gente pensar é a ideia do ambiente público e privado, que a Simone de Beauvoir traz em Segundo Sexo. Ela fala, a sociedade patriarcal direcionou homens para o ambiente público e as mulheres para o ambiente privado. E quando as mulheres estão nesse ambiente privado, elas se tornam as responsáveis pelo cuidado da casa, de doentes, de idosos, de crianças e até do marido. Enquanto os homens ficam nos espaços de poder. Por exemplo, me perguntaram, por que você dá consultoria de oratória para mulheres? Porque as mulheres têm até hoje maiores dificuldades, segundo pesquisas, de se comunicarem em público, em apresentações e ocuparem espaços de poder que a gente lutou para conquistar, que as nossas antecessoras lutaram, seja qual tipo de feminismo que elas apoiaram, mas elas lutaram para conquistar. E muitas vezes nós temos dificuldades, porque até hoje somos diminuídas, não ganhamos os mesmos salários, a nossa fala às vezes é interrompida, é menosprezada. Então, por isso que eu fiz um trabalho direcionado para o público feminino, porque eu vi necessidades diferentes e eu vi situações diferentes que colocavam homens e mulheres na hora de falar em público. Eu trouxe 3 tipos de feminismo para conversar com vocês. Quando a gente pensa isso do ambiente público e privado, da Simone de Beauvoir, também é interessante a gente repensar em relação ao feminismo negro, porque enquanto as mulheres brancas estavam lutando para conseguir o direito ao trabalho, por exemplo, para não terem que depender financeiramente dos maridos, as mulheres negras trabalhavam para sobreviver. Então é uma situação muito diferente, elas trabalhavam em subcondições e muitas vezes saíam do ambiente privado da casa delas para ir para o ambiente privado da casa de uma mulher branca.
Então são situações diferentes. É legal a gente conhecer esses diferentes tipos de feminismo para que a gente possa ver que é um movimento muito grande, muito amplo e que tem muito a ser estudado. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí. Por favor, já comenta o like. Se você não gostou, deixa o seu dislike e vem conversar comigo de forma educada, tá? E democrática, que eu vou te responder. E já se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Um beijo. Tchau, tchau.